Oi, gente! Iniciamos hoje um novo projeto, Hora H com Márcia Giacomossi. E o assunto não será só sobre sexo, tá? Hora H não é especificamente só sexo, né? É autoestima, empoderamento feminino, saúde, beleza, autoestima. Mulheres, homens muitas pessoas vão fazer parte deste programa aqui comigo para trazer muitas informações e um bate-papo super divertido e também de aprendizados. E hoje eu estou com uma pessoa fantástica, sou suspeita a falar, porque ela é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Ela é quase a minha mãe, porque as broncas que ela me dá parece... Não, acho que nem a minha mãe dava tanta bronca que nem ela dá em mim, tá, gente? E eu vou apresentar para vocês, então, a melhor advogada do Brasil, professora de faculdade, minha comadre, tem uma bebê linda, não é nem para dizer que ela tá com essa idade toda, porque ela tá linda e poderosa. E, doutora Michelle Giacomossi, muito bem-vinda, que prazer enorme poder estar aqui frente a frente contigo, falando sobre sexo, não, tô brincando, né? Sobre saúde, beleza, autoestima, trabalho, carreira, sobre o pinguim, sobre filmes... Oi, gente! É um prazer, Márcia, estar aqui contribuindo hoje com o Hora H Talks. É claro que se fosse só sobre sexo, eu não estaria aqui, não é? Eu sou advogada, eu sou professora universitária, eu sou mãe, eu sou mulher, eu tenho vida pessoal. Eu também faço esse negócio aí, mas a gente não veio aqui para conversar sobre isso, né, Márcia? A gente veio para trocar algumas experiências e trazer algumas informações num bate-papo descontraído com o nosso público. Então, gente, eu e a Michelle se criamos sempre juntas, brincando, trabalhando, brigando. Eu apanhando dela, ela batendo em mim. Mentira! Versão inversa. Ela é filha do meio, Só quem é filho do meio entende, né? O sofrimento que é ser filha do meio. Eu era menina do papai e o meu irmão menina da mamãe, né? E eu sobrei. Fiquei. Sobrou, Aí eu fiquei, então, a menina da Márcia, né? A gente tem uma ligação muito forte, né? Desde a década de 80, né? Então, a gente tem uma ligação forte mesmo de irmãs, de mãe e filha, porque eu tive a difícil missão de educar adulto, né? De educar a minha irmã, reeducar também. Então, eu fico no controle da Márcia, na vida pessoal dela e profissional, dizendo, tire essa postagem daí. Né? Porque isso não vai te trazer resultado algum. Não vai agregar nada. Para de fazer confusão. Né? Vamos espalhar amor. Né? Que você prega tanto, vamos espalhar amor, então não espalha discórdia. Doutora. Então, ela é advogada 24 horas, né? Então, quando eu tenho minhas tretas, doutora... Às vezes eu até brinco, tá, gente? Às vezes até eu simulo uma treta só pra ficar brava. Às vezes não tem treta, porque sempre tem, né? Eu chego lá, tem uma coisa pra te contar. O que aprontasse agora? Ela diz, o que tu fizesse agora? É só pra dar um susto, só pra ela ficar ligada, assim, né? Lá vem mais uma. A gente vem de uma infância, né? De trabalho. Então, nós nunca tivemos brinquedos, a não ser... Os brinquedos que a gente tinha era uma lata de azeite, da soia amarela, que eu dei uma latada na cabeça dela, que ela foi parar no hospital. Sim. Não, levei pontos. Chegou a escorrer o sangue aqui na testa. Eu lembro como se fosse hoje. Até sinto ainda, né? O frescor. O frescor do sangue correndo na testa. Exagerada como sempre. Bem essa, sinto, mas eu sinto também que fiquei quase sem os dois joelhos, uma vez que você também me derrubou, que nós estávamos empurrando um carro com 8 anos, né? Mas eu tinha 8 anos, a Márcia tinha 9, a gente estava empurrando um carro com outras pessoas, claro. E o carro não pegava, e ela me derrubou de propósito, não foi assim um acidente, e eu saí de arrasto atrás do carro e quase fiquei sem os dois joelhos. Fiquei, né, por um longo tempo, mas me recuperei. Mas teve a bicicleta, que tu aprendeu a andar de bicicleta graças a mim, que eu derrubei em 50 vezes, mas aprendeu. Como a dor faz a gente aprender, né? Eu aprendi na dor. Eu aprendi muitas coisas contigo ela na dor. Ela sempre foi uma menina, não sei, ela é uma mulher forte e poderosíssima, uma advogada fantástica, mas era pamonha. Eu fui uma criança medrosa. Essa semana a gente estava falando sobre piolho. Ela era a piolenta da escola. Todos os piolhos escolhiam ela, não sei como, porque eu não pegava piolho, nós andávamos juntos, a minha mãe brigava. Como é que tu consegue pegar tanto piolho, sua piolenta? Sangue quente. A predileta, sangue quente. Ela tem um apelido. Chacoatirica. Meu Deus. Eu já tive vários, né? Eu tive vários apelidos, assim. Na minha época de criança,
Nasci em 80, né? Não se falava em bullying, porque senão eu era, assim, a sofredora dos bullying, né? Eu fui chamada de defunto, um dos meus apelidos era defunto, lembra? Né? Que Defunto, era bem magrinha. com uns 12 anos, 13, defunto. Então eu tinha horror de ver aquele chaveirinho de esqueletinho, lembra? Porque as pessoas, né? Quem fazia bullying, os meus colegas, nem colegas, né? Inimigos de escola, mostravam o bonequinho pra mim, me chamavam de defunto e era só ouvir a palavra defunto que me doía a alma. E depois também me chamavam de formiga atômica. Porque a bunda era grande. A bunda grande. Sim, eu tive vários apelidos. Jaquatirica já foi numa fase mais adulta, né? E não sei por quê. Por que será que resolveram me chamar de Jaquatirica? Tão boazinha, um doce de pessoa. Aí um dia até me chamaram de Jaquatirica Sister. Isso. Né? Que eu sou irmã da Jaquatirica. E a nossa infância sempre foi de muito trabalho. Começamos a dirigir muito cedo, né, Michele? Ceasa de madrugada. 10 anos fazendo ceasa, acordando 3 horas da manhã. Acho que até hoje eu não como verdura, traumatizada do ceasa. Pegando o caminhão, indo para Florianópolis, 2, 3 horas da manhã, inverno cruel. Me lembro de quantas vezes que eu peguei um balde de água para jogar no para-brisa do carro para quebrar o gelo. Para eu poder sair para ir para Ceasa, comprar verdura. E comprava verdura e saía de lá 7, 8 horas da manhã e chegava no mercado. Menos 6 horas. E descarregava tudo e trabalhava normalmente até às 10 horas da noite. Que jornada, né? Hoje em dia o Conselho Tutelar bateria em cima, porque a gente começou essa missão já na infância. Na infância. A nossa infância sempre foi de muito trabalho. Como veio o sonho de ser advogada? Eu acho que eu sempre tive, mas acabei despertando para ele quando adulta já. Porque eu sempre fui muito justiceira. Eu sempre fui uma pessoa... Sou libriana, né? Eu sou uma pessoa muito ligada à astrologia. Aí tu briga comigo que eu quero fazer justiça. Que ontem eu queria fazer uma justiça. Você também é libriana, né? Isso é muito típico nosso. Muito embora diga que indecisão também é típico de libriana. E nós não somos indecisas. Nós somos a decisão em pessoa, né? E eu sempre tive esse senso de justiça muito apurado. Uma pessoa de ficar muito inconformada com a injustiça. E quando despertou, assim, eu diria que foi o divisor de águas na minha vida. Nesse momento de ser advogada, foi depois de ter entrado na faculdade de Direito e ter desistido. Porque eu entrei na faculdade de Direito com 17 anos, 17 para 18 anos. E eu fiz 3 semestres de Direito. E trabalhava horrores. Trabalhava de segunda a segunda, sábado, domingo e feriado. E eu tinha sido uma aluna... Deus o livre se nós não trabalhasse no domingo. Né? Nossa, Deus impossível, né? E... Poderia ter gripe, tá machucado. Doença. Isso, não tinha isso. Eu sempre fui uma boa aluna, modéstia à parte, sempre uma das melhores alunas da sala. E eu estava fazendo a faculdade de Direito e eu estava tirando nota 8. E 8 para mim era uma nota repugnante. E aquilo não estava me deixando satisfeita, eu não estava conseguindo me sobressair, eu não estava conseguindo ser a melhor aluna da sala, com 18 anos, no início de Direito. E eu fiz o primeiro semestre, fiz o segundo, fiz o terceiro, e em nenhum dos 3 semestres eu consegui ser a melhor da sala. E eu não estava para brincadeira, e eu nunca entro nada para fazer como brincadeira. Eu entro com o coração e com a alma. E naquele momento eu decidi que eu não ia mais fazer faculdade de Direito, porque eu não estava tendo a projeção que eu queria. Então eu pensei, isso não é para mim. E o meu pai dizia que todo advogado é ladrão, que advogado não presta. Ouvi tanto, né? Quantas vezes você ouviu isso também? Isso sabes que é um mantra, né? É uma crença, né? E eu acho que isso acabou mexendo muito com o meu psicológico. E então não vou advogar. E saí e continuei trabalhando no mercado, que era a nossa vivência de família, a vida toda. E em 2000, isso foi em 99, quando eu desisti da faculdade de Direito. Em 2008, eu fui vítima de... Eu não, a nossa família, né? Nós fomos vítima do terceiro assalto, né? Foi o terceiro assalto e o mais grave de todos. A Márcia não estava nesse dia. Não. Até para isso ela tem sorte. Ô, guriazinha de sorte, que ela não estava lá naquele dia. Tava eu no supermercado, na Ribanceira, 8 horas da noite de um sábado, primeira semana de novembro, a do 5º dia útil, que todo mundo vai fazer suas compras. 8 horas da noite, o mercado fechado, e eu fui vítima de um assalto. Um carro entrou dentro da loja, quebrou tudo. Enfim, não vou entrar em detalhes do assalto, mas naquele momento eu resolvi mudar de vida. Isso foi 2008, final de 2008. Eu pensei assim, eu estou vivendo como um CNPJ. As pessoas não me conheciam como Michele. Elas me conheciam como a Michele como a Marcele. A menina do Marcele. Menina, legal, né? A menina do Marcele. E eu pensei, eu sou um RG. Eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher, eu sou Michele, eu não sou Marcele. O nome do supermercado é Marcele. Né? E as pessoas nos conheciam assim, Marcele, que era a junção de Márcia e Michele. Eu disse, estou vivendo por status, eu não quero mais isso. E aí eu disse pro meu pai, eu vou voltar para a faculdade. Nossa, foi sofrido. Meu pai, vou te deserdar.
o papo de que todo advogado é ladrão continuou e tudo mais, né? Acho que até hoje sai algumas vezes, hoje, né? Sim. Mas eu amo ele mesmo assim. E eu resolvi voltar para a faculdade em 2009. Eu resolvi mudança de vida. Eu vou voltar para a faculdade. Eu voltei em 2009 para a faculdade. Eu voltei e disse... Agora eu tô voltando para valer. E se precisar sair do mercado para lutar por aquilo que eu quero e que eu acredito, eu vou. E eu saí do mercado e fui viver a experiência jurídica, a vida jurídica em 2009. Em 2009 para 2010, entrei como estagiária no escritório de advocacia em Tijucas e estou em São João Batista com o meu escritório desde 2013. Apaixonada pelo que eu faço. O direito me move. Eu sou advogada 24 horas, eu estou sempre pensando alguma coisa. Se eu pego um produto, eu já penso assim, né, as pessoas que trabalharam para a realização daquele produto. Eu já penso em todo o contexto de direito que está envolvido naquele produto, na entrega dele para o consumidor, e aí o direito continua, porque aí tem o direito do consumidor, enfim, tudo para mim gira em torno do direito. Isso aqui é paixão, né? Paixão. Quando a gente ama o que faz. Em 2012 foi eu que saí daí do supermercado, dia 17 de maio de 2012. E o pai disse que tu fez por causa de mim, né? Eu peguei e disse, eu não quero mais isso para mim, porque a gente vivia o sonho. Se tem uma dica que eu posso dar para as pessoas aqui, é que não vivam os sonhos dos seus pais. Não alimentem, nem que seja catador de latinha, nem que seja qualquer outra coisa, mas não alimente o sonho dos seus pais. Não é por status, nem por condição financeira, gente. É por amor mesmo a mim. Porque a Bíblia já fala, amar o teu próximo como a ti mesmo. E na época, parece que a gente não se amava mesmo. Hoje eu entendo de amor próprio, meu amor próprio é elevadíssimo. Hoje eu tenho amor próprio, mas na época o meu amor nem era por mim. Era pelo negócio do meu pai, pelo sonho dele. Aquilo era o sonho dele. Ele que tem que vivenciar o sonho dele, e a gente estava vivenciando o sonho dele e não estava vivenciando o nosso. Dia 17 de maio eu também saí. Em setembro foi quando eu abri a Duda Linda, que hoje é Duda Maria, que faz 10 anos daqui uns dias, dia 13 de setembro, faz 10 anos que foi inaugurada a Duda Maria. Quando nasceu a Duda Maria, foi justamente a Duda Linda, na época, né, era o propósito, porque hoje a Michelle tem um propósito. Né? E a gente hoje vive um propósito. A gente vive um negócio de troca de dinheiro por mercadoria, né, que é totalmente diferente do que eu vivo. Eu ainda é um comércio, mas a Michelle não deixa de ser um comércio, porque né, mas diferente de mercadoria, das coisas que a gente tem. E hoje a gente vive um propósito, não é assim? Sim, eu vivo um propósito de entregar a justiça para o jurisdicionado, aquele que me procura, né, entregar para ele a justiça que ele procura. E eu faço isso dando o melhor de mim, trabalhando mesmo de corpo e alma. Eu me entrego para aquilo que eu estou fazendo, independente de dia da semana, independente de horário, assim como eu faço com a docência, porque eu também sou professora universitária por amor, por paixão, né? Eu dou aula na Universidade da Univale de Florianópolis, às segundas-feiras. Então, eu saio segunda-feira, 5h30 da manhã, de casa, para ir em Florianópolis dar aula, pegar o trânsito da Via Expressa. E eu chego super feliz na sala de aula, e quem é meu aluno, lá da Univale, que de repente depois, né, vai estar nos assistindo, eu chego na sala e digo, bom dia! E aí, um ou outro diz, bom dia. Mas segunda-feira, né, ou nem acordou ainda. E aí, eles assim, teve uma aluna na aula passada que disse assim, como é que a professora consegue chegar tão animada? Né? Eu disse, eu sou animada. Né? Eu faço o que eu gosto. Quando você faz o que você gosta, você faz com paixão, você faz com amor. Se você não está fazendo com paixão e com amor, pensa, talvez não é o que você quer. Né? Às vezes é o que o outro quer, às vezes é o que o pai quer, ou o marido ou a esposa quer, né? Ou às vezes era um sonho lá dos nossos avós também. Mas a gente tem que fazer realmente aquilo que a gente gosta, aquilo que está dentro do coração da gente. E como identificar, né? Como identificar, doutora? Sonho? Aquilo que te dá prazer em fazer. E a forma como eu identifiquei essa era a minha missão de vida. Né? Falar em sonho assim, missão de vida. Que o direito era a minha missão de vida é quando eu senti o prazer que eu sinto e entregar para a pessoa a justiça que ela procura. Isso, missão de vida para mim, se tornou. Ainda ontem eu fiz uma audiência em que todo mundo do meu escritório estava envolvido no caso, no trabalho, porque era um caso de alta complexidade, e nós trabalhamos com tanto amor naquele caso, que era algo que daria para tranquilamente talvez fazer um acordo.
mas a gente não vai fazer um acordo aqui porque a gente tem que mostrar que a pessoa que mente, que frauda, que vivencia aquilo que não é verdade, ela não pode se sobrepor, ela não pode prevalecer sobre a outra, né? Então a gente lutou para que a verdade viesse para esse processo. Eu não vou entrar em maiores detalhes por uma questão ética, né? Mas era um caso de família bem complexo e no final, né, quando finalizou a audiência, óbvio que a sentença não saiu ali naquele momento, mas todo advogado sabe se foi bem ou não na audiência. O sentimento que eu tive no final da audiência foi de paz, de tranquilidade, o sentimento, sabe quando você vence uma competição, o sentimento de vitória, foi o meu sentimento. Eu disse, nossa, como eu faço o que eu gosto, como eu me entrego para aquilo que eu faço. E quando você que é professora, mas deve ter alunos também que não estão ali por opção, né? É triste ver. Sim, já aconteceu, né? De eu ter aluno na sala de aula que não está tão entregue para o direito. E cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, já dizia Cazuza, né? Então eu não saberia dizer se ele não está num bom momento ou se ele está ali realizando o sonho de outra pessoa. Eu não saberia dizer isso. Mas eu, como mulher, né, como profissional, às vezes já senti vontade de chamar e dizer: por que você não muda de curso? Talvez esse curso não seja para você. Né? Mas cada um sabe a sua vivência, talvez a pessoa não está num bom dia, numa boa semana, num bom mês, né? Porque é repetidas vezes que não está bem, mas, né, cada pessoa sabe a sua dor. Alguns alunos pedem ajuda em relação à faculdade, assim, eu estou fazendo, não estou gostando, o que a senhora acha? Alguns pedem, chegam a pedir. Sim. Eles têm essa acessibilidade com a doutora? Sim, muita, sim. Eu sou uma pessoa que, embora tenha uma aparência de durona... De brava, gente, de brava. E sou, né? E sou, mas eu sou muito humana também. Então, eu sou uma pessoa muito razão, mas eu tenho a medida certa entre equalizar a razão e o coração. Então, o aluno consegue sentir isso e ele consegue chegar até mim fora de horário de aula e me fazer questionamentos que envolvam a vida dele fora da universidade. Então, já tive aluno que estava fazendo faculdade de Direito e que desistiu e que partiu para um outro curso e depois falou, né, veio falar comigo, né, e agradecer porque foi através da minha orientação que ele foi seguir o propósito e a missão de vida dele. Ó, que legal. Isso é tão gratificante. Eu estava aqui falando contigo, assim, então vai lembrando algumas coisas da infância, né? Hoje é tão fácil para estudar, né? Muito. Nós comprávamos os livros dos amiguinhos que passaram do ano anterior. Até o de catequese era usado. Né? Xerocava, né? Quer dizer, o meu ainda, eu ainda, como eu estava um ano à frente, o meu ainda sobrava para ti, já de outras mãos. Eu fui só do resto. O resto... Ai, gente, eu tenho que contar uma coisa. Eu lembrei de outra, o resto. Mas eu ia falar até de bicicleta. A gente ia de bicicleta, saía de Ribanceira para Canelinha. 5 quilômetros pedalados. Voando, porque o meu pai deixava a gente sair só 1 hora. Meia hora? Meia hora, porque lá começava 1 hora a aula, né? Então ela tinha que sair 12:30, né? Dali da Ribanceira do Sul, atravessava a ponte para ficar mais perto, e um pouquinho para chegar até 1 hora lá, tinha melhor bicicleta, nem que ia corrente. E aí, gente, hoje eu vejo um ônibus, né, levando as crianças, materiais gratuitos, uniformes, então nunca foi nada fácil, né? E graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu estudar, conseguiu se formar. Eu ainda peguei um período de escola particular. Parece que mar calmo não faz bons marinheiros, isso, né? Porque verdade, nós pegamos, né? Tempestades, né? É verdade, né? E agora eu estava lembrando disso, da nossa vivência de ir com a mesma bicicleta, se trocava, uma chegava, horários trocados era, porque uma tinha que trabalhar meio período. Uma de manhã e uma tarde. Sempre, geralmente, dava assim para poder trabalhar, né? Para o pai aproveitar mais o trabalho, a força do trabalho, a força do trabalho da criança, do adolescente. Eu, com 13 anos, trabalhei numa cerâmica de tijolo maciço. Puxava tijolo maciço, é pesado, né? Eu não sei nem precisar qual era o quilo, mas eu lembro que a gente pegava 3 tijolinhos assim, né, de barro ao mesmo tempo, botava no carrinho, enchia o carrinho e saía para lançar o carrinho de tijolo. Era pesado aquele negócio. Eu, com 13 quilos, pesava menos que o carrinho de tijolos. Né? Com 13 anos, na verdade. Acho que pesava uns 13 quilos também. E eu trabalhava de manhã na cerâmica e a Márcia tarde. E a Márcia, a estabanada que ela é hoje, ela era também, né, na sua fase de infância e adolescência, e ela saía derrubando todas as prateleiras de tijolos. Né? E não era porque ela não queria mais ir trabalhar na cerâmica, é porque ela não conseguia dar linha reta.
Simplesmente ela não conseguia, até hoje ela não anda em linha reta, né? Ela não conseguia andar em linha reta. Então ela destruía todas as pilhas de tijolos que estavam secando, aí o pai disse, não vai mais. Também a queridinha do pai, né? Fazer o quê, né? Não vai mais, né? Aí vai a escrava do meio, né? A escrava do meio trabalhava o dia todo a cerâmica, trabalhava de manhã e de tarde, com 13 anos, puxando carrinho de tijolos. Conselho tutelar não existia naquela época, né? Ainda bem, né? Ainda bem, não existia. Ainda bem que não existia. Então, hoje, tanta facilidade para estudar, né? Para fazer faculdade, para fazer curso, financiamentos, muitas outras coisas que, na época, né, os pais nem tinham condições de dar particular, né? E a nossa vivência de infância. E eu estava lembrando aqui de tantas coisas, né? Às vezes a gente pega algumas fotos lá, ela não deixa eu relembrar e postar. Meu Deus, os horrores de fotos, gente. Só se eu for passar nos aplicativos aí de Face, app, coisa arada, para poder postar. E hoje não tem mais isso, né? Porque agora tem uns aplicativos que nos salvam mas tem cada uma de lavando carros. Nós era lavações, domingo tinha que lavar carro, gente. Domingo ainda a gente tinha que lavar os carros. Tinha que lavar o carro. Lavar o carro que o pai tinha. Eu lembro do pai passando a mão ainda no carro e dizendo assim, ó, ficou uma poeirinha aqui. Lembra? Nossa. Ela era mais caprichosa, mais limpa. Sim. Aí, né, lavava mais. Lavava mais. A Márcia lavava mal lavado, então deixa, a Márcia não lava, mas não, deixa que a Michele lava. É uma estratégia, né? Então, a gente estava conversando antes nos bastidores sobre essa série que você indicou que eu tô apaixonada, Uma Advogada Extraordinária. Conta um pouquinho sobre a série, a tua visão, né? E tanto ali desde o direito, desde o trabalho dela, como ela se posiciona. E ela é autista, né? Sim. Gente, eu me transformei em quem eu mais temia. Eu viria uma dorameira, né? Então, Uma Advogada Extraordinária é um dorama, que é uma série asiática que se passa na Coreia do Sul. E lá eles chamam de dorama, o que aqui no Brasil a gente chama de drama. E é fantástica, é fenomenal. Eu já era apaixonada por Suits, ou como alguns falam, né, abrasileirado Suits, que já assisti 2 vezes todas as temporadas e vou assistir talvez mais umas 10 ainda. E eu descobri Uma Advogada Extraordinária e me apaixonei já no início, né, da série, quando começa a passar as imagens ali de baleia. Aquilo já me chamou a atenção, né, porque eu gosto de séries jurídicas, né, porque eu sou o direito o tempo todo, eu sou a justiça o tempo todo. Então, me indicaram como uma série, né, de advogados. E aí começa com baleiazinha. Eu pensei, ai, que infantilidade. Não, aí aquela baleia se conectou comigo pela minha adoração também por pinguim, né? E comecei a assistir a série e vi a Woo Young-woo. Ela é apaixonante. Não vou falar sobre a questão autismo, porque eu nem tenho propriedade para falar sobre isso, nem tenho a expertise da situação, né? Mas da condição, enfim. A questão jurídica, né, da Woo Young-woo, uma advogada que se formou na Universidade de Seul, com a melhor nota, ponto fora da curva, a melhor nota, um QI muito acima da média, e ela foi contratada pela Rabadan e ela faz um trabalho sensacional. Ela, mesmo parecendo inocente... Criada pelo pai, somente pelo pai. Né, uma menina inocente, que na verdade ela é uma menina inocente, ainda assim ela consegue se posicionar como advogada e ter estratégias fantásticas na condução dos processos. Eu achei sensacional. Eu estou economizando porque eu tenho crise de abstinência quando termina algo que eu gosto. Então, se eu leio um livro que eu gosto, eu passo uns 3, 4 dias administrando a minha crise de abstinência. E se eu assisto uma série também, quando termino, eu também fico administrando. Então, acho que tem 14, né, episódios a primeira temporada. E eu assisti 5 só e estou economizando para que não termine, né? E estou vivendo. Então, não vou falar os outros capítulos para ti. Eu assisti assisti o 1 de novo, assisti o 2 de novo, fui repetindo, né? E agora eu assisti o episódio 5 dessa Advogada Extraordinária e traz uma lição de vida, uma não, né? Várias lições de vida em cada episódio. Trabalho em equipe, companheirismo, trabalho e família, que são bandeiras que eu levanto, né? Trabalho e família. Então, ela é uma pessoa que, embora, né, ela tenha o espectro autista e ela não esconde, ela fala sobre isso, ela lida muito bem, ela não se vitimiza.
Ela é uma advogada e ela não se vitimiza. Ela não é alguém que você né, que ela passe a impressão de que ela está em condição inferior por ela ser autista. Não, ela vai para cima. É muito interessante. Eu tenho várias lições cada vez que eu assisto. Eu assisto um episódio, assisto ele de novo e eu tenho uma outra lição. Ainda o 5 que eu estava assistindo de novo hoje de manhã, me chamou bastante atenção quando ela fala para uma colega de trabalho que a colega de trabalho é a luz do dia, se eu não me engano a expressão é essa, e a advogada fica assim, por quê? E ela fala dos detalhes, porque essa advogada consegue perceber quando ela não consegue abrir a tampa da garrafa. E olha só, a Woo Young-woo é uma advogada extraordinária, ela tem um espectro autista, ela é inteligentíssima, ela tem uma memória fotográfica, ela grava com muita facilidade, ela gravou o Código Penal com 5 anos, né? Mas ela não consegue abrir uma garrafa d'água, ela não consegue passar pela porta giratória. Né? Que um colega de trabalho ensina ela a passar pela porta giratória através de simular uma dança de valsa. Né? Então, ela tem infinitas habilidades, mas ela não tem algumas habilidades que para nós são muito simples, para ela é difícil. Lidar com as pessoas é difícil, olhar nos olhos para ela é difícil. Tocar, né? Porque ela aperta a mão bem, só com as pontinhas do dedo, né? E aí aquele menino que ajudou ela a passar na porta, né? Que é o motorista lá dos escritórios, o John Woo. Então os dois estão se gostando, né, na série. E eu estava dizendo, né, comentando ontem lá em casa sobre o cuidado. Por que ele se apaixonou por ela? Né, porque ele tem um cuidado com ela. E admiração. Porque o amor é admiração. Ele está vendo as qualidades dela. Ele não está vendo que ela tem um autismo. Ele não está preocupado com isso. Ele está vendo todas as habilidades que ela tem, como ela faz, como ela se posiciona. E a sensibilidade, né? Ele tem sensibilidade de estar lá junto, de cuidado com ela. E ele está apaixonado, já apaixonado por ela, pelo cuidado, né? E ela gostando dele por quê? Porque ela está se sentindo segura com ele. Me chamou bastante atenção também no primeiro episódio dessa série, que ela vai atender no escritório que ela está trabalhando, no Rabadã, a mulher que cuidou dela quando ela era criança. Né? Então, ela atendendo essa senhora idosa procurou o escritório para resolver um problema dela. Sem saber que era criminal. Né? Que era criminal. Então, o escritório estava se posicionando na defesa dela pela suspensão do processo. Pela liberdade condicional, na verdade. Eu não trabalho no direito criminal. Pela liberdade condicional. E quando ela analisou o processo, ela viu algo que os advogados sênior do escritório, de anos de advocacia, não viram. Porque ela consegue ver além. Ela consegue ver o problema agora e ver o que esse problema vai dar lá na frente. Ela tem uma visão macro da coisa, é muito interessante. Então, quando ela analisa o processo, ela vê que o escritório quer, o que o advogado sênior, o líder dela, mandou para ela fazer, não resolve o problema da cliente deles a longo prazo. Resolve naquele momento. Ela vai ficar livre, ela não vai ficar presa. Mas o que ela pensa? E a longo prazo, isso resolve o problema dela? E aí ela percebe que ela tem que pedir para a cliente dela a inocentá-la. Ela tem que pedir a inocência e não somente o que o líder dela pediu para ela fazer. Interessante, né? Que ela faz além daquilo para o qual ela foi contratada, né? Ela diz, e ela explica o porquê. E ela compara com um quiz de baleia. Aí ela diz, esse caso para mim é como um quiz de baleia. E ela sempre fala nas baleias. Que aí ela conta uma história da baleia que come uma lula, que daí ela põe ovos e que ao comer a lula ela fica com quantos quilos? E aí o líder dela responde alguma coisa, ela diz a resposta errada. A resposta certa é dizer que baleias não põem ovos. Quando você se concentra no peso da baleia, você perde o foco em outras coisas. E aqui, nesse caso, o interessante para ela é inocentá-la, porque uma vez inocentando, ela vai ter condições de sobrevivência depois. Porque se ela não for inocentada, ela perde a pensão e ela não vai ter como se manter, ela não tem renda. Ela dependeu a vida toda. Interessantíssimo. Esse episódio já é o primeiro, é bom porque você assiste o primeiro e você vê essas nuances que envolvem o direito criminal, né? O direito criminal ali, ela trouxe um aspecto do direito civil para resolver o problema, você já se apaixona. Se apaixona pela série. Até que não é advogado se apaixona pela série, como você se apaixonou. Eu não sou e me apaixonei, realmente, assim, a sensibilidade deixando muitos aprendizados. Eu sempre falo que a gente comentou, né, sobre a nossa infância, tivemos uma infância bem dura,
nosso pai nunca foi bonzinho, né? Ele reproduziu aquilo que ele aprendeu na casa dele sobre amor, sobre cuidado, sobre filhos, né? E tá tudo certo, porque nós já tínhamos comentado isso antes. E sempre que as pessoas me pedem ajuda, assim, mas o meu pai ou a minha mãe, eu reclamo, eu sempre falo, hoje a gente tem ferramentas, né? Um filme desse, uma série dessa, ele já dá um ensinamento. Livros, YouTube, um programa de podcast, hoje tem diversas ferramentas para nos tornar um ser humano melhor, gratuitamente. Na pandemia, quantas faculdades deu cursos gratuitos? Então, hoje não tem mais ficar um mimimi. Na época do meu pai, da minha avó. A avó tem 85 anos, nossa avó, né? Ela tem um OLX baixado no celular dela, que ela um dia queria vender ou comprar alguma coisa lá. Ela mesma, com 85 anos, usa o WhatsApp. Então, por quê? Para facilitar a vida dela e para se tornar um ser humano melhor. E a série traz diversos, não só do direito. Quem é da área do direito vai amar mais ainda, né? Porque está dentro da... Está indicando para os seus alunos? Estou indicando, sim. E a Michelle mesmo me indicou um livro que é Mãe, da Gabriela Leite. Mãe, Avó e Puta. Mãe, Avó e Puta, que deixa uma história. Até uso muito esse livro também, sempre falo dele, porque a mulher sempre foi vítima, né? A gente, eu não posso, o que as pessoas vão pensar? E a Gabriela Leite conseguiu ser uma mulher empoderada, sucesso no Brasil, né? E já faleceu. E sendo uma garota de programa. Exatamente. Esse livro eu até indiquei para a Márcia e indico nas minhas aulas quando eu trabalho com a questão do CBO, né, o Código Brasileiro de Ocupação, né, que a profissão de prostituta, ele tem enquadramento também pro CBO. E esse livro, quando eu li, também achei muito interessante, porque ela escolheu ser prostituta, né? Ela era uma universitária e ela queria fazer aquilo que ela tinha paixão em fazer. E assim ela fez, e ela viveu a vida dela assim, né? Com intensidade. Só que ela tinha um propósito, ela viveu a vida não apenas só com dinheiro, mas ajudando as outras garotas de programa através dos cafetões, através de banheiros que elas não tinham e faziam higiene íntima, porque tinha um propósito. Até sendo uma garota de programa, ela tinha um propósito. Sim. Né? Então, eu sempre falo, quando eu trabalho com empoderamento, com as mulheres, quantas coisas que a gente pode fazer hoje, né? Nós somos dos anos 80, eu 79, ela 80, mas as próximas gerações têm muito mais tecnologia, muito mais coisas que a gente pode ser muito mais forte e contribuir muito mais ainda, né? Hoje em dia a informação é muito imediata, né? Você acessa tudo com muita facilidade. Quem não tem um celular aí o tempo todo, né? O Dr. Google resolvendo muitas situações, né? Qualquer coisa você vai lá e digita. Então, quando você digita para procurar alguma coisa muito aleatória, também digita, né? Para você, né? O que eu quero para mim, o que eu posso mudar. Porque é tão fácil, né? Jogar a culpa no outro. Nós poderíamos dizer que nós seríamos, se nós fôssemos, né? E nós não somos, se nós fôssemos mulheres fracassadas e botar a culpa no meu pai, no nosso pai, na nossa mãe, porque nos criaram mal, porque foram grosseiros, porque eu fui ouvir Eu Te Amo do meu pai quando eu já tinha mais de 30 anos, né? Então eu levei 30 anos para ouvir Eu Te Amo do meu pai. E esse Eu Te Amo pode parecer simples, mas ele carrega muitas outras coisas, muita falta de afetividade também. Só que se nós formos ver o que o meu pai, o que o nosso pai, o que a nossa mãe receberam dos pais e das mães deles, eles receberam muito pouco ou nada. Talvez o meu pai nunca ouviu da mãe dele, que ainda é viva, que ela ama ele. Talvez ele nunca ouviu do pai dele, que o pai dele amava ele. E talvez a minha mãe também não. Então, se nós formos olhar dessa forma, os nossos pais, no jeito bruto de ser, eles nos entregaram muito mais amor do que eles receberam. Consequentemente, nós, com muito mais conhecimento, entregamos muito mais amor para os nossos filhos do que nós recebemos dos nossos pais. Então, se vitimizar, né, não é a solução, mas fazer diferente. E aí, voltando à história de uma advogada extraordinária, ela não se vitimiza em momento algum. Para o início da história, ela é alguém que a mãe morreu. Mas, já dando spoiler, né? Ela ficou sabendo depois. Ficou sabendo, não, na verdade, ela sempre soube que a mãe dela não morreu. Mas ela não se vitimizou porque ela foi abandonada pela mãe. Ela foi lá e fez acontecer. E ela se projetou e ela fez ser uma pessoa, se fez ser conhecida. Enquanto não como a Yang Yu, filha do dono da cafeteria. Não como a Márcia, filha do dono do Marcelo, a Michelle, filha do dono do Marcelo. A Michelle é advogada, a Michelle é professora, a Márcia é educadora sexual, né? As pessoas precisam ter
ter os seus nomes, preciso ter os seus RGs, sem ficar à sombra do outro, seja pai, seja mãe, seja marido, seja esposa. Exatamente, né? E hoje, como eu falei, é bem mais fácil, né? E na advocacia também, provavelmente, né? Até hoje, as mulheres advogadas devem sofrer um pouco, né? Com o machismo, com os advogados, com juízes, promotores, pelo fato de ser mulher, de querer intimidar. Não, eu nunca senti isso advogando, né, na minha atuação, nas áreas que eu atuo, essa condição, essa diferença em relação a juízes e promotores. Mas já senti em relação a outros advogados homens. Outros advogados homens, sim. De eu estar em alguma audiência e por o cara ser homem, ele achar que ele pode falar mais alto, ele já começa a querer me intimidar na sala de espera, de repente apresentar uma proposta de acordo e achar que aquilo é uma verdade absoluta e eu tenho que bater o martelo porque ele é o dono da razão. Sim, já senti muito, só que nunca me intimidei, eu sei o que eu estou fazendo e quando eu entro numa briga, eu gosto de uma boa briga e eu entro para brigar, seja homem ou seja mulher, não vai intimidar, porque eu advogo, eu defendo aquilo que eu acredito. Então, eu vou até o fim. Tem um ditado que diz, um boi para entrar na briga, uma boiada para não sair. Muitas boiadas para não sair. Muitas boiadas para não sair, exatamente. Por que você trouxe seu pinguim? Conta a história do pinguim. Esse pinguim é a minha paixão. Ele é lindo, maravilhoso. Esse aqui é um pinguim imperador. E eu descobri... Então, você mostrava para a câmera. Mostra o seu pinguim aí. É possível ver assim o meu pinguim maravilhoso? Né, meu pinguim lindo, meu pinguim gordo, né, fofinho. A história do pinguim é a seguinte. Eu não vou começar do começo, vou começar do meio e depois eu volto para o começo. Eu sou muito fã da Elaine Orives. A Elaine Orives é uma das maiores neurocientistas do Brasil, quiçá do mundo. E eu sou fã dessa mulher, ela é maravilhosa. E eu estava fazendo ela estava fazendo umas lives, estava fazendo um pré-lançamento de curso que é a holocriação. E aí eram 33 dias de desafio. Se viram nos 33, se eu não me engano, era o nome do desafio dela. E um desses dias, eu estava fazendo todos os dias, e o primeiro dia era escrever uma carta para sua criança interior. E ela vinha trabalhando no sentido de que muitas das nossas dificuldades são de crenças, e são de coisas que ficaram marcadas lá na nossa infância. Então, tanta coisa era tratar a cura interior, era escrever uma carta para você, criança. Gente, eu não achei que era tão difícil escrever uma carta para Michele criança. Eu chorei escrevendo uma carta para mim criança. Como eu queria ter lido a carta da Michele adulta para Michele criança, para ter feito tantas coisas diferentes. Mas, enfim, escrevi e fui acompanhando. E num dos dias ela trabalhou no sentido de que muitas limitações da vida adulta advêm de limitações que vieram lá da infância. Então, alguma coisa que você quis e você não pôde ter, seja por qual razão que for. E aí ela foi trabalhando e fez live nesse sentido e ela disse que, né, agora, nesse momento que você se encontra hoje, se teve algo no passado que você queria muito ter e você não teve, e hoje você tem condições de se dar isso de presente, se dê isso de presente. Porque você vai estar rompendo uma barreira, né? Então, essa coisa que você não teve, que agora você vai ter, é algo que vai demonstrar para você o seu poder, que você pode. Você vai olhar para essa simbologia e vai demonstrar para você, eu posso. Então, eu comecei a pensar o que era algo que eu queria na infância que eu não tive. E fiquei pensando e refletindo em todo o contexto da fala da Elaine. E o quê? E aí eu pensei, Márcia, veio tantas coisas na minha cabeça. Eu queria a caixa de lápis de cor da Faber-Castell, porque era cara, o pai só dava da Labra e olhe lá. Eu queria estojo de pinal com vários compartimentos. Tudo vinha na minha... antigos que vinha de Paraguai, tudo que vinha na minha mente eram coisas da escola, porque eu sempre fui muito CDF, né? E eu pensei em todas essas coisas, mas ainda não tinha aquele... Livros com cheirinho de novo. Isso, não tinha aquele start, sabe? Era isso. São muitos quereres, né? Mas aquele querer que tocasse a minha alma não veio de momento. Aí eu deitei, fiquei pensando e pensando. Nossa, mas o quê? Aí eu, caraca... Paulo Vieira, caraca, o pinguim. Pinguim. Eu queria um pinguim quando eu tinha 5 anos. Por que eu queria um pinguim? Porque o pinguim, para mim, é a representação da imponência. Eu olhava para o pinguim, eu sempre fui uma criança muito solitária, eu acho que naquela época, se diagnosticasse autismo, eu seria uma pessoa autista, né? Até eu ouvi isso recentemente, alguém disse assim, da época, se eles falassem de autismo, tu era uma criança autista. Eu não gostava de me relacionar com pessoas.
Até hoje eu tenho um pouco de dificuldade, mas enfim. Não gostava de me relacionar com pessoas, e o pinguim, para mim, na minha visão, que eu via na TV, era alguém que andava sozinho. Forte, nariz em pé, todo poderoso, e andava sozinho, pinguim imperador. Essa era a minha visão do pinguim. E então eu queria um pinguim para mim. Aí eu cheguei para minha mãe, na minha inocência de criança, e disse: mãe, eu quero um pinguim. E a minha mãe, talvez ela esperasse eu dizer: eu quero um cachorro, uma boneca, um pintinho, sei lá, qualquer coisa, né? Aí ela disse: não vai ter pinguim coisa nenhuma. E não me deu pinguim. Eu ouvi assim: não vai ter o pinguim coisa nenhuma. Eu hoje, com o meu conhecimento, se o meu filho pedisse um pinguim, eu diria assim, até teve um episódio que ele pediu um cavalo, eu diria assim: filho, você não pode ter um pinguim, porque o pinguim é um animal silvestre, ele só vive no frio, não tem onde a gente colocar, não tem onde a gente acondicionar pinguim, enfim. E aí o que eu daria para ele, para simbolizar o pinguim que ele queria? Um pinguim de porcelana, um pinguim preferencialmente de um material bem frágil, né? Que ele quebrasse logo, se perdesse, deu, e pronto, ou de pelúcia, que fosse o caso. E a minha mãe não me deu. Na época, todo mundo usava um pinguim em cima da geladeira. Seria tão fácil ela pegar um pinguim de gesso, de barro, e me dar um pinguim, porque eu ia quebrar e pronto, né? Pelo menos me deu aquilo que eu queria. E ela não deu. E quando eu me lembrei o pinguim, nossa, era o pinguim que eu queria. Aí eu disse: então, vou me dar um pinguim de presente. Lá, Google Shop, né? Pinguim e tal. E fiquei lá altas horas procurando o pinguim. Todo pinguim que eu olhava era gordo, desengonçado e tal. Nenhum deles era a representação do meu pinguim de infância. Tinha que ser algo que representasse o meu pinguim de infância. E aí, quando eu bati com os olhos nesse pinguim que veio de Brasília, eu disse: é esse o pinguim. Esse é a minha representação de infância. É esse pinguim que eu quero. Fui lá e comprei. E o pinguim chegou no escritório, numa caixa. Ai, era igual uma criança muito pobre que ganha o seu primeiro presente de Natal. Eu abrindo a caixa. É uma emoção comprar e uma emoção receber. E outra, abrir a caixa. E abri a caixa e peguei o pinguim e abracei. Nossa, naquele momento, eu tenho a mais absoluta certeza, gratidão, Elaine Orives, que naquele momento algo se fez e se desfez dentro de mim. Naquele momento, uma barreira se quebrou. E eu tenho esse pinguim no escritório, e eu boto ele em cima da mesa, boto na prateleira, e de repente chega um cliente e diz assim: não, mas o que faz um pinguim? Porque um pinguim não combina com o direito, né? E para aquele cliente que já chega mais armado, assim, que não tem, que ainda não se quebrou o gelo, falar do pinguim é a forma que eu tenho de quebrar o gelo com esse cliente. E o pinguim, para mim, quando eu olho para ele, é a representação do poder. Eu olho para o pinguim e eu posso, se aconteça, e eu faço. Eu queria um pinguim e eu não pude ter. Hoje eu posso ter um pinguim, ou quantos pinguins desse eu quiser ter, não de verdade, né? Na verdade, eu não respondo por mim. Se eu encontrasse um pinguim de verdade, acho que ainda assim abraçaria ele, afagaria e levaria para casa, né? Mas o pinguim, para mim, é um sinônimo, é a representação, é a simbologia do poder. Eu olho para ele e eu sinto: eu posso, eu tenho. É arquétipo também, né? Arquétipo também. É o arquétipo da fidelidade, né? Eu gostava da onça, né? E como eu já tenho tudo de onça, mas eu tenho uma de pelúcia lá na sala, e meu sonho era ter uma onça de verdade. Até que apareceu um amigo meu que tinha uma jaguatirica na casa dele. E quando tu mandaste o vídeo pra mim, né? Foi muito engraçado, porque ele ligou pra mim: tem uma jaguatirica aqui. Daí eu fui lá, e a jaguatirica, assim, uma oncinha com a cola bem linda, assim. Meu Deus, coisa mais fofa. Só que não dava pra pegar, né? Porque ela é brava e nem pode, que é silvestre. Daí eu fiz um videozinho, mas eu nem ia ficar com... Como que ia pegar? Ia como? Não tinha nem como pegar a onça, ninguém nem chegava perto dela, da oncinha. Só fiz um videozinho e coloquei no Instagram, alguma coisa assim. Ela já, como advogada, já mandou: tu não pode, que isso dá cadeia, que é animal silvestre. Mas eu nem peguei a onça, a jaguatirica, só tava brincando. Porque a onça também, pra mim, é um ótimo arquétipo. E hoje eu uso da Mulher Maravilha, né? É o que eu mais gosto, tem até na porta do meu quarto. Eu gosto muito ligado a arquétipo. Você é ligado a arquétipo? Sim, eu gosto. Quais outros? Arquétipo é um conceito da psicologia, né? Que representa um padrão de comportamento. E eu gosto de alguns outros arquétipos. Eu também gosto da onça. Eu gosto de alguns... Já não tanto para atividade profissional, mas eu uso o arquétipo também relacionado ao amor. Tem, então, o flamingo, que é relacionado ao amor. Eu também tenho ele no quarto. Também sou uma pessoa muito ligada à astrologia, à numerologia, né? Inclusive, a gente estava falando ainda antes de entrar no ar que a gente entrou no inferno astral, né, Márcia? Agora a gente entrou no inferno astral porque a gente faz aniversário em outubro, eu dia 5, a Márcia dia 12, e o inferno astral para nós começa quando o Sol entra
né, no signo que antecede o nosso. No caso, quando o Sol entra em Virgem, né, e o Sol entrou em Virgem dia 21 de setembro, então começa o nosso inferno astral, a gente fica mais emotivo, mais chorona, né, muito mais emocional. E eu tô contando nos dedos o dia para fazer o meu mapa astral, que eu faço todos os anos. Michele Paris, me aguarde, eu tô chegando aí, né, para saber todas as informações que 2023 me reserva. Ligada a essa... A advogada não é só a advocacia, né? Não é só as leis, não é só o Código Penal, né? Não, eu utilizo até a questão do horóscopo para contratar pessoas, sabe? Quando vem currículo lá para mim, eu olho no currículo, analiso, tem alguns signos que não são compatíveis com o meu, então eu já reservo, né? Se deixo ali só para se não tiver mais ninguém, e tem alguns signos que são extremamente compatíveis com o meu, então eu já separo para ser os primeiros a chamar. Um livro que você indicaria? O Milagre da Manhã. Fez o de atividades também? Oi? Tu fez o de atividades também? Fiz. Deixa eu ver. Milagre da Manhã lançaram vários agora, né? O DNA da Helena Orives, que eu tô lendo agora, que é muito bom também. Eu tenho um livro para te emprestar. Carmen Miranda, tu vai te apaixonar. Conta um pouco, então, do livro para ver se eu vou me apaixonar mesmo. Não é a biografia dela, mas de mulher poderosa. Mas é porque quando tu me indica alguma coisa, eu tenho um pouco de medo. Porque, assim, quando ela me indica filmes... Ela me liga e diz assim, eu tenho um filme sensacional, né? Só que morreu a meia dúzia. Ela é entusiasta, né? Então, assim, quando ela tem um filme sensacional para te indicar, aí eu digo assim para ela, quantas pessoas morrem no filme? Né? Porque todo mundo morre, fica só quem tá assistindo. Então, eu tenho... Ainda bem, né? Ainda bem que quem tá assistindo... Um dia ela disse assim pra mim, eu tenho um filme... Ela ligou ainda, né? Porque pra eu não correr o risco de não ver a mensagem, ela liga. Aí ela, que é pra mostrar o entusiasmo também da voz. Por mensagem, você não consegue demonstrar o entusiasmo, né? E aí ela, pra envolver, porque ela envolve nas conversas, né? Aí ela disse, tem um filme sensacional, com vários L's pra te indicar. E eu, que legal, qual é? A Mulher na Janela. Aí eu disse... Aí eu disse, quantas pessoas morrem? Não, ele é sensacional, que isso, aquilo. Me contou uma lorota lá, e eu, né, em conhecendo ela, não era pra ter caído na lorota, mas caí, né, caí que a gente cai, né, às vezes eu digo assim, a pessoa cai no golpe do bilhete premiado, mas eu caio nos teus, né, então dá pra entender, enfim, ela é sensacional, fui assistir. Tive vontade de matar ela quando terminou o filme, porque morreu 3 dúzias de pessoas naquele filme. O filme é escuro, o filme é horrível. Horrível. Tu tens que assistir. Horrível. A segunda temporada de Bom Dia, Verônica. Morre quantos? Essa série... Morre quantos? Morre bastante. Não morre nesse não, só no primeiro. O primeiro morre bastante, mas no segundo já ficou tudo vivo. O que sobrou não morreu mais. O que sobrou não morreu mais. Fantasmas? É ótimo, São tudo zumbi daí. Ali tinha advocacia também, mas aí tem no crime, né? Que não é tua área, mas tu vai gostar, ela é bem legal. Falando em indicação de filmes, porque cada um tem uma visão, né? Porque esse tá falando da janela aí é de psicologia. Nossa! Dói a alma de lembrar de que eu perdi 2 horas de vida. O tempo é o que a gente tem de mais precioso hoje. Perder 2 horas de vida assistindo A Mulher na Janela era pra ter um processo, cara. Era pra processar. Processar por dano moral e tantos danos, que até uma subcategoria de dano por isso. Tá falando do livro da Carmen Miranda porque eu vi a Anitta indicando o livro. É a história dela, a biografia dela, mas assim, de força, de mulher, de empoderamento, de poderosa, e antigamente também, até a sua mãe, que vem lá de Portugal sozinha, com ela bebê, que o pai já vem primeiro, mas assim, a força da mulher, o poder, o quanto ela pode chegar, o ícone que ela foi no Brasil, e ela vai para os Estados Unidos, então faz um sucesso muito mais do que no Brasil, então a força da mulher, é isso que é a representatividade que nós queremos passar e trazer para a mulher, porque ainda a gente sabe que no meio que a gente vive tem quantas mulheres estão mimizentas ainda. Sim. Eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo, eu não tenho força. Não é assim? Até na advocacia. Sim. Quantas mulheres que fazem direito e não têm coragem de ir pro homens tribunal, também, né? Tem muitos homens se vitimizando também, se achando os coitadinhos e achando que a culpa é da mulher, a culpa é do filho, a culpa é de qualquer outra pessoa e não dele, né? Penso que o primeiro passo, né, para que você consiga mudar essa visão é se reconhecer, né? Se reconhecer enquanto pessoa, se reconhecer enquanto fragilidades.
A doutora viu a notícia que está hoje no G1, no G1 e todos os jornais, da mãe que teve gêmeos em Goiânia e deu 2 pais? Interessante, eu li essa matéria, eu achei muito interessante, porque eu atendi um Só caso que o assim. azar, né? Não, eu atendi um caso assim. E essa matéria que a Márcia tá falando, tá no G1, né? Eu vi no G1. Não, em todos os noticiários tá em hoje. Vários, tá, tudo bem, mas eu vi no G1 uma mãe de 19 anos que teve filhos gêmeos e descobriu, as crianças estão com 1 ano e 4 meses hoje, né? Atualmente, né? Descobriu que os gêmeos, uma é de cada pai. Então, ela teve relação com 2 homens no mesmo dia e engravidou 2 vezes de 2 homens, né? E parecia surreal, né? Se a gente não lesse. Tem 20 casos no mundo. Comprovados, tem 20 casos no mundo. Teria 21 porque eu atendi um. Só que esse não foi para essa contagem, acredito eu. Esse caso eu atendi há uns 5 anos. Ele tramitou na comarca de Itajaí. Atendi uma pessoa que me procurou porque descobriu que criava um filho que não era seu. E essa criança tinha, na época, 5 anos. E eu disse, como você descobriu que essa criança não é sua? Eu levei escondido da mãe e fiz o DNA. E vi que não era minha essa criança. E aí eu, poxa, se não é dele, mas eram gêmeos, então será que os 2 não eram dele e tal? Enfim, a gente entrou com o processo, né, em relação à paternidade dele e foi feito o DNA, mais um DNA, realmente confirmou que a menina não era dele e o menino, que eram gêmeos e o menino tinha morrido no nascimento praticamente, né? A mãe insistia que o menino era dele. Que a menina poderia não ser daquele pai, mas o menino era. E a gente, não tem como ser, né? Não tem como ser. Os gêmeos têm que ser do mesmo pai. E ela insistia, não, mas tem um caso em São Paulo. Ela conhecia, né? Ela dizia, teve um caso em São Paulo. E aí, enfim, a gente ele acabou ficando com a paternidade do menino, porque o menino já tinha morrido e ele não quis exumar o corpo para fazer o DNA e verificar se era dele mesmo ou não. Olha, gente, que interessante. Mas eu estava vendo hoje nos comentários, porque aí eu vou direto nos comentários. E eu estava vendo nos comentários a quantidade de mulher bombardeando as mulheres, né? Bombardeando o tempo todo elas, julgando Quanta empatia, ela. Né? Quanta empatia, a sororidade passou longe ali, né? De ser a mulher que levanta outra. E, né, todos nós falhamos, quem nunca, né? Teve uma relação sem camisinha. E eles falando, as doenças da ST. Agora o meio-dia eu estava lendo ainda sobre os comentários. E o que a vida daquela mulher vai influenciar na vida daquele que está comentando? O que vai mudar exatamente, né? Mas julgando por ser mulher também. E os homens que saem, né, com várias mulheres também na mesma noite, né? Mas sempre a mulher é que é a mais bombardeada. Doutora, a gente te agradece imensamente, Michele, de estar aqui, né? Viu? Nem falei de sexo, né? Não. Né? E te agradeço imensamente. Obrigada por compartilhar sempre seus ensinamentos, sempre a sua trajetória, essa celebridade que você hoje na região, né? Minha irmã, né? Eu estava na formatura, você fazendo aquele textão enorme lá em Itajaí, né? Paraninfa, e eu chorava vendo ela lá se posicionando. E os pais dos alunos dessa é a melhor professora da Univale, todo mundo disse, minha irmã, e eu fazia, minha irmã. Todo mundo acabou me conhecendo, porque além de eu chorar, eu ficava assim, não, mas eles tudo elogiando ela, e eu falava, minha irmã, né? Então eu sempre falo que eu estou muito bem, né? Estou muito bem, por isso que eu posso fazer treta, porque eu estou muito bem amparada, né? Obrigada, te amo muito, obrigada por contribuir, por ser também a força, né? Fiz educação sexual, porque foi ela mesmo que me incentivou também, vai, faz, né? Já que tinha a prática, faz a teórica também. É isso. Vai ganhar dinheiro com isso, já que tu não cobrava. Se ela não falou, mas pensou. Leitora de pensamentos. Obrigada, tá? Bom, eu que agradeço, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui. Sempre que for convidada, estarei. É um prazer, né? Falar sobre 2 áreas que é minha paixão. Eu aqui relacionada à família e trabalho, e como advogada e como professora, se eu puder demonstrar em algum momento, na minha fala, o quanto que essas atividades são minha missão de vida, o quanto que eu sou apaixonada pelo direito e pela justiça, eu já me sinto muito mais honrada ainda. Então, muito obrigada. Seu Instagram? Por essa oportunidade. Meu Instagram é Trabalho e Família com Doutora Michele. Então, gente, sigam a gente nas redes sociais, tanto no Instagram, no YouTube, estamos no YouTube, no Spotify, no Deezer. Acompanhem, porque sempre vai ter profissionais top com a gente para trazer informações. Eu digo sempre que é consultas gratuitas. Um beijo!